E hoje, no quadro Fala Defensor, nós vamos falar sobre um tema muito importante. O quê? Não estou conseguindo ligar. O tema é sem sinal. A instabilidade na rede do meu celular tem prejudicado a minha comunicação e o meu trabalho. E agora? Quem pode nos ajudar? Esse é o tema de hoje do Fala Defensor, aqui do Fenômeno. Então é muito importante esse tema, porque quem vai conversar com a gente agora é a defensora pública, doutora Karina de Oliveira Soares, está comigo em linha nesse exato momento. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fique Alerta, no quadro Fala Defensor, e a gente vai justamente questioná-la e conversar com ela para ela poder explicar para a gente. Todo mundo hoje utiliza o celular como ferramenta e quase como essencial, inclusive no dia a dia da gente, né, doutora? E aí a gente quer saber o seguinte, por exemplo, muitas pessoas perguntam e ficaram aqui questionando sobre esse tema. A telefonia celular ela é considerada inclusive um serviço essencial. Por quanto tempo é aceitável a instabilidade, por exemplo, do sinal? Doutora Karina, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores do Fique Alerta. Queria, de início, já agradecer pela oportunidade de estar falando aqui do quadro Fala Defensor e ressaltar a importância, né, desse quadro para dirimir essas dúvidas tão importantes e aproximar a Defensoria Pública ainda mais da população alagoana. Então, Wilson, com relação a esse questionamento, a gente tem que a telefonia, né, a telecomunicação, ela é, de fato, um serviço essencial, né? De extrema importância a telefonia para toda a coletividade. Então, a gente vê aí o uso do telefone celular, ele vem sendo utilizado não só mais para o lazer, né, mas também para acesso à informação, para a educação, como instrumento de trabalho. Então, ele é de extrema importância e tem um dado até bem interessante de uma pesquisa recente que, atualmente, no Brasil, nós temos mais telefones celulares ativos do que pessoas. Então, aí a gente já percebe como é importante esse serviço de telefonia e, por ser um serviço essencial, ele precisa ser prestado de forma eficiente e contínua. Aí entra a questão da instabilidade do sinal, que você me questionou. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela traz, na verdade, previsão de um prazo máximo de desconexão. Esse prazo máximo que o serviço pode ficar desconectado, ele vai variar de cidade para cidade, de acordo com o plano de concessão. Agora, um prazo máximo para instabilidade do sinal, não existe previsão em regulamento, em portaria, trazendo essa previsão de um período máximo da instabilidade do sinal. Agora, a gente pode sim defender, e aí a gente se fundamenta em diversas leis, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Telecomunicações, que se a gente está dentro do serviço de cobertura, o sinal ele precisa ser adequado. Então, o serviço de telecomunicação ele precisa ser prestado de forma eficiente, até mesmo para atender aí a confiança, né, que o usuário ele deposita nas empresas, na prestação de um serviço bom e eficiente. Perfeito, doutora Karina, excelente sua explanação. Agora, por exemplo, como é que o usuário, né, que foi lesado, ele pode recorrer para ter esse serviço, por exemplo, adequado? Certo, veja, sempre que um usuário do serviço de telecomunicação, ele se sente lesado, ele tem o direito, né, de buscar os órgãos competentes para solucionar aí a sua questão, a sua demanda. A gente recomenda sempre que, de início, esse usuário ele busque a própria empresa de telefonia. E aí eu ressalto aqui de extrema importância que muitas vezes a gente esquece, nesse contato com a empresa, anotar aquele número de protocolo. Porque esse número de protocolo, ele serve de prova de que a empresa tem conhecimento do problema que está acontecendo e a empresa vai ter uma obrigação de solucionar, de dar uma resposta a esse consumidor. Se não resolver junto à empresa, é sempre possível fazer uma reclamação junto à Anatel, no site ou através do telefone para contato da Anatel. É também possível buscar o PROCON, que é uma instituição responsável, né, pela defesa e proteção do consumidor, e vai ser sempre também possível acessar o judiciário. E aí esse acesso ao Poder Judiciário, ele pode acontecer, inclusive, através da Defensoria Pública. E aqui em Alagoas, a gente tem, inclusive, um núcleo especializado na defesa do consumidor. Então, Wilson, a gente sabe que uma interrupção no serviço de telecomunicação, sinal oscilante, ele muitas vezes ultrapassa um mero aborrecimento no dia a dia dos usuários, né, podendo gerar, inclusive, um dano.
Esse dano que esse problema pode gerar pode ser um dano tanto patrimonial como um dano moral. E aí, nesse caso, sofrendo dano, o usuário tem sim o direito de buscar o judiciário para ter uma reparação a esse dano que ele vem sofrendo. Perfeito. Por exemplo, tocando mesmo nesse assunto, doutora Karina, por exemplo, eu sou obrigado, eu que tive o meu serviço interrompido, me atrapalhou comercialmente, enfim, no meu cotidiano, eu sou obrigado a pagar a conta do serviço, por exemplo, que não foi oferecido? Olha, veja, e aí aqui eu quero destacar e deixar isso bem claro, que sem uma decisão judicial, sem uma ordem judicial, a gente não tem autorização para deixar de pagar a conta, né? Então, se eu estou buscando esse pleito, né, de suspender o pagamento enquanto o serviço não é restabelecido, não é feito ali o conserto necessário, se eu busco esse pleito, eu tenho que fazer isso através do judiciário. Então, através do acesso ao judiciário, eu consigo comprovar uma prestação do serviço e buscar aí o acesso, né, o reconhecimento ao direito que eu tenho. Mas aí eu já quero também, inclusive, já destacar essa questão dos danos que a gente pode sofrer e o que a gente pode fazer para solucionar, que a própria Anatel, ela já tem uma previsão de que as empresas, quando há uma interrupção nesse serviço da telecomunicação, ela tem a obrigação, na fatura do mês seguinte, de fazer um desconto, um abatimento proporcional ao número de horas que aquele usuário ficou sem ter acesso ao serviço. Então, esse é um direito também do usuário, de ter esse abatimento proporcional na fatura pelo tempo que o serviço ficou ali suspenso ou interrompido. E aí, falando também dessa questão da interrupção, às vezes as empresas fazem interrupção programada para fazer um conserto, uma manutenção na torre. Ainda que a interrupção seja programada previamente pela empresa, o consumidor tem que ser comunicado com antecedência que vai haver essa interrupção. Perfeito, doutora, perfeito. Agora, recentemente até a Defensoria Pública, ela ingressou com uma ação para que o serviço fosse retomado, por exemplo, no município de Santana do Ipanema, né? Porque, inclusive, após um incêndio em uma torre de celular, os serviços, inclusive, acabaram sendo reformulados ali e tudo mais. Os serviços já foram retomados e em que situação essa ação aconteceu da Defensoria? Olha, os serviços eles foram retomados em Santana do Ipanema parcialmente. Essas ações, todas elas foram ajuizadas pelo defensor público João Augusto Senhorim, que também é um defensor que atua lá em Santana do Ipanema. Ele ajuizou 4 ações, uma contra cada empresa de telefonia que abrange ali a área de Santana do Ipanema. Em 2 dessas ações, nós conseguimos já uma decisão judicial favorável que reconheceu que havia provas suficientes da falta da qualidade do serviço e determinou que as empresas responsáveis, de forma liminar, reestabelecessem esse serviço. Nesses 2 casos, que a gente teve a decisão judicial favorável, o serviço já foi restabelecido. Agora, em outras 2 ações, até o momento, nós não tivemos uma decisão judicial favorável. Mas, de toda forma, as empresas, nessas 2 ações, já comunicaram à Defensoria Pública que estão adotando já as providências necessárias para o restabelecimento do serviço. Com relação a essa questão de Santana do Ipanema, o que aconteceu foi um incêndio na torre de telefonia e a Defensoria Pública ela segue também fiscalizando e apurando a responsabilidade por esse incêndio. Até porque essa torre, ela ficava numa área que sofria ali constantemente ações de vandalismo e já era uma área que demandava um aumento da segurança. Além disso, também essa torre, ela foi super danificada e há um risco de desabamento. Então, após esse incêndio, né? Então, a Defensoria segue fiscalizando e segue acompanhando essa situação lá em Santana do Ipanema. Perfeito. Agora, doutora Karina, para a gente encerrar por conta do nosso tempo, há muitas informações chegando, telefones, as pessoas querendo participar também através das nossas redes sociais. Para quem está nesse momento agora, para quem foi lesado ou se sente prejudicado, o que ele tem que fazer e a quem ele deve procurar, como ele deve estar munido, que tipo de documentos ou até prints, eu não sei se talvez alguma informação, que orientação a senhora daria para quem está num momento difícil como esse e que precisa da Defensoria para protegê-lo e representá-lo juridicamente? Isso, a Defensoria ela segue atuando, os canais de telefone, o acesso ao serviço virtual da Defensoria Pública, ele está funcionando plenamente, todos os defensores estão atuando, então pode-se entrar em contato com a Defensoria Pública. Os documentos são os documentos básicos, os documentos pessoais, a comprovação que existe ali o contrato com a empresa
E como eu falei no início, né, esse primeiro contato com a empresa é importante. Se tiver esses números de protocolo também, juntar esses números de protocolo. Se tentou ir ao PROCON e não conseguiu resolver junto ao PROCON, também já traz essa informação. E com essa documentação, havendo a comprovação de um dano, é possível sim ajuizar uma ação para reparar esses danos e solucionar o problema do usuário. Perfeito. Doutora Karina, mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece a sua disponibilidade, excelente as informações, bastante didáticas e explicativas para os nossos telespectadores, e o espaço estará sempre à sua disposição. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço, muito obrigado. Então, a defensora doutora Karina de Oliveira, trazendo informações importantes sobre o consumidor que tem direito a abatimentos proporcionais pelo período que ficou, inclusive, sem o serviço de telefonia.